está apodrecendo e decompondo-se rapidamente. O tentáculo que empala o vândalo decomposto recua para a parede, levando o vândalo consigo, absorvendo-o. Conforme o vândalo é absorvido, as rachaduras que ele fez na parede com sua barra de ferro se reparam como uma ferida cicatrizando. Sua matéria, talvez até mesmo sua própria alma, tornou-se uma com a vila que ele uma vez visou desrespeitar. Os vândalos nunca esperaram que a vila revidasse. Com o antigo agressor eliminado, a vila volta sua atenção para os outros dois vândalos. O que segura o spray de tinta é o primeiro a cair. O chão se contrai, ao redor de seus pés, as raízes o agarram e arrastam para a terra como areia movediça. Ele grita para o amigo ajudá-lo, mas a terra logo sufoca suas palavras. Mesmo que o único Vandal sobrevivente não estivesse preso ao chão, não poderia ter feito nada para salvar seu amigo, que afundava rapidamente. Enquanto o Vandal da lata de spray é consumido pela terra, o Vandal com o martelo sente uma onda de adrenalina percorrendo seu corpo. Com uma força tremenda, ignorando a terrível dor que isso lhe causa, ele arranca seus pés das raízes. Algumas raízes sendo arrancadas da terra, outras arrancadas de seus pés, seus sapatos se enchendo de sangue. Ele vira e corre em direção à borda da aldeia, mesmo que ele tenha perdido seus amigos. Se ele conseguir sair, ele pode contar às pessoas. Ele pode parar tudo isso, mas ele não conta com as casas ao redor dele. Desenvolvendo outra modificação, estranhos esfíncteres orgânicos que cospem pequenos dardos semelhantes a ossos em alta velocidade, grudando nas costas do vândalo. Algum produto químico desconhecido escorre dos dardos para os músculos do vândalo, paralisando-o. Ele desaba no chão, espumando pela boca, enquanto outro longo tentáculo se estende, agarra-o pelos pés feridos e o arrasta de volta para a aldeia. Há um preço que precisa ser pago. Desde a sua descoberta, a Fundação SCP atribuiu a designação de SCP-1-135 para uma anomalia localizada em uma vila sem nome na Índia. Qualquer nome historicamente associado à vila isolada e sua localização exata foram retirados de todos os registros públicos e até mesmo do banco de dados da Fundação. Todos os residentes anteriores da área adquirida pela Fundação foram expulsos, realocados, reassentados e receberam doses de amnésicos para evitar que o conhecimento sobre SCP-1135 chegue ao público. A área ao redor do SCP-1-135 é notada por ter algumas irregularidades para uma vila nesta região particular da Índia. As casas da vila são erguidas ao redor de um templo hindu e locais de comércio local. Contudo, os pesquisadores observaram que a estrutura usual dos edifícios era inconsistente com outras arquiteturas indianas. As estradas que levam à vila passam por ela e se estendem por 2 quilômetros ao redor, são totalmente pavimentadas com concreto asfáltico. Além disso, as casas são muito maiores do que as da região e mostram sinais de terem sido construídas com métodos e materiais tecnologicamente superiores aos das cidades vizinhas. Cada edifício nas proximidades do SCP-1-135 é equipado com água quente e fria corrente, eletricidade funcionando e esgoto, todos considerados incomuns na área. Apesar das extensas pesquisas da Fundação dentro e ao redor da vila, não foi possível determinar exatamente como a eletricidade chega a esses edifícios. Não há infraestrutura funcional como em lugares fornecidos com energia através de redes elétricas, nem qualquer sistema rudimentar na área gerando eletricidade. Os pesquisadores não conseguiram encontrar geradores fornecendo energia para as casas da vila. Supõe-se que a eletricidade é resultado direto das propriedades anômalas do SCP-1135. Após realizar mais investigações sobre a estrutura dos edifícios na área, o pessoal da Fundação descobriu que os materiais usados na construção não são apenas únicos para a vila, mas também
aparentemente orgânicos por natureza. Cada estrutura na área afetada pelo SCP-1-135 é feita do que parecem ser fios de fibra orgânica que percorrem cada um dos edifícios. Na verdade, todas as instalações permanentes dentro da vila, excluindo o que foi trazido pela Fundação, consistem nessas mesmas fibras. Esses fios não comprometem a integridade estrutural dos edifícios e se estendem cerca de 3 metros para baixo, como raízes de uma planta. Análises espectrais extensas e escavações de áreas selecionadas ao redor do SCP-1135 revelaram que essas fibras orgânicas estão conectadas, formando uma rede sob a própria vila. Eles são capazes de crescer, se auto-reparar rapidamente e absorver nutrientes do solo, tal como as raízes de muitas flores e árvores fariam. Veja, SCP-1135 não é uma vila. É apenas algo que se parece com isso. Algo vivo. SCP-1135 é um grande organismo vivo. Isso levou aqueles que trabalham na equipe de pesquisa a se referirem coloquialmente à anomalia como a Vila Viva. Os pesquisadores notaram que o SCP-1135 compartilha semelhanças com certas cepas de fungos, embora muito maiores, e parecendo não requerer as mesmas condições de pouca luz em que muitos fungos prosperam. As fibras que compõem o SCP-1135 foram vistas durante os testes, gerando uma ampla variedade de materiais orgânicos e não orgânicos ao seu redor. Segundo os pesquisadores da Fundação, isso tem permitido às fibras formar estruturas encontradas na aldeia quase como uma camuflagem ativa. Um assistente de pesquisa que trabalha no local até comparou isso aos mecanismos de defesa de certos insetos, como os bichos-pau ou Cáligo urolatis, comumente conhecido como a borboleta coruja, pelas marcas distintivas em suas asas que se assemelham ao rosto de uma coruja para afastar predadores. No entanto, um especialista em entomologia anômala, designado para o SCP-1135, se ofendeu particularmente com essa observação, expressando incredulidade com a ideia de que uma criatura se disfarçaria de aldeia para se esconder. Já era conhecido que isso atraiu humanos para a região, pois o SCP-1135 foi uma comunidade ativa antes da Fundação adquirir a aldeia. O entomologista, furioso, lançou obscenidades ao assistente de pesquisa e o proibiu de falar novamente. As fibras do SCP-1035 podem se reparar, sendo capazes de reparar as estruturas presentes na aldeia. Periodicamente, novas instâncias desses edifícios, cultivados organicamente, emergirão do solo, mantendo sua integridade estrutural durante o processo. Devido ao uso de ácido clorídrico para prevenir a expansão da área afetada, o SCP-1035 permanece confinado dentro do perímetro estabelecido pela Fundação SCP. O que parece ser um resultado direto. Quando o espaço é limitado, estruturas mais antigas na vila entrarão em colapso e desintegrarão antes de dar lugar a novas crescerem. Quando isso ocorre, as fibras dentro dessas estruturas mais antigas atrofiam conforme o edifício, por falta de um termo melhor, morre. Para sobreviver, como todos os organismos vivos, SCP-1135 requer alguma forma de sustento. No início, a equipe de pesquisa estacionada lá presumiu que isso ocorria totalmente pelas fibras absorvendo água e nutrientes do solo. Porém, isso por si só não é uma fonte de alimento suficiente para sustentar a vida de SCP-1035. A principal fonte de sustento da anomalia não foi descoberta até um incidente envolvendo o assistente de pesquisa e o especialista em entomologia anômala. Ainda ofendido pela declaração do assistente sobre o disfarce do SCP-1135, o entomologista pegou um jipe por uma das estradas que levam para longe da vila. Sem o conhecimento da equipe,
O entomologista seguiu a estrada até o fim, chegando a matagais isolados, uma área seca e quente no verão, mas que evita se tornar um deserto no inverno devido ao clima mais frio e úmido. Enquanto estava só na área, o especialista em entomologia anômala ouviu um chiado. Identificando-o rapidamente, ele o reconheceu como o som de aviso, produzido por uma certa variedade de cobra para afastar ameaças. Ele investigou mais a fundo e encontrou um uigu selvagem, conhecido localmente como víbora de escamas serrilhadas ou de tapete. Sabendo que eram venenosas e causavam a maioria das mortes por mordidas de cobra no mundo, o entomologista capturou e segurou a cobra selvagem, uma ação que depois descreveu como impensada. Ao retornar para a vila, já havia escurecido, quando o entomologista chegou de volta à sede de campo da fundação com a víbora de escamas serrilhadas a reboque. O restante da equipe de pesquisa já havia se retirado para seus quartos para a noite e estavam todos dormindo. Na penumbra, o entomologista soltou a víbora serrilhada, capturada no beliche do assistente de pesquisa adormecido, em retaliação por suas palavras anteriores. Certamente, a víbora de escamas serrilhadas mordeu o assistente de pesquisa adormecido e o injetou com uma dose letal de seu veneno, matando-o. Em pânico, o entomologista arrastou o corpo do assistente para os arredores da aldeia e o escondeu em um prédio, enquanto a gravidade de suas ações se estabelecia. Na manhã seguinte, os pesquisadores logo perceberam que seu assistente estava desaparecido. Embora ninguém suspeitasse de jogo sujo, uma varredura da área foi realizada e o corpo do assistente de pesquisa foi descoberto, ou melhor, o que restou dele foi. O corpo se decompôs rapidamente da noite para o dia, murchando além do reconhecimento, como se tivesse sido drenado. Surpreendentemente, a deterioração do corpo não produziu odor perceptível, como é comum na decomposição humana devido aos gases envolvidos. Isso levou parte da equipe de pesquisa a examinar os restos mais de perto. Ao fazer isso, eles descobriram como o SCP-1135 alimenta as fibras do prédio. O corpo do assistente de pesquisa, que havia sido deixado, se agarrou ao cadáver e estava usando as células de tecido morto e outras matérias orgânicas como fonte de sustento. Descobriu-se que, além de extrair água e nutrientes do solo, qualquer resíduo biológico deixado nos limites da aldeia se tornava uma fonte de alimento para a própria aldeia viva. Isso se aplicava a qualquer tipo de resíduo presente na área. Foi por isso que um pesquisador notou a ausência de carcaças de animais ou excrementos em qualquer local da aldeia. SCP-1135 vinha absorvendo e comendo isso, como agora estava fazendo, com o corpo do assistente de pesquisa. Ao ouvir que o assistente de pesquisa morto foi encontrado sendo decomposto e consumido pelo SCP-1135, o entomologista vomitou resíduos que foram absorvidos pela aldeia viva e confessou o assassinato. Ele foi colocado em liberdade condicional, com proibição de 2 anos para trabalhos de campo, incluindo expedições para áreas anômalas. Temendo que seriam os próximos no cardápio, a equipe sobrevivente investigou mais a fundo o processo de consumo do SCP-1135. Após testes para identificar possíveis deficiências ou perdas de tecido não percebidas, não foram encontrados sinais de que o organismo os estivesse usando secretamente como alimento. Parecia afetar apenas tecido orgânico morto ou qualquer coisa que não estivesse mais servindo a um propósito biológico para alguém na Vila Viva. Todo o material de resíduos na área decompunha-se rapidamente, sem sinais reveladores como odores, deixando poucos vestígios depois. Pesquisadores concluíram que o organismo converteu esses resíduos em nutrientes para si mesmo através de um processo anômalo desconhecido. Eles não conseguiram determinar como o SCP-1135 diferenciava entre matéria de resíduos e matéria viva. A primeira sugestão para a equipe de pesquisa foi que a Vila Viva poderia
potencialmente possuir alguma forma de consciência ou inteligência, diferente do que se pensava inicialmente de ser semelhante a um organismo como uma planta. Observou-se então que certas estruturas dentro da vila começaram a se desintegrar quando o SCP-1135 passava um tempo significativo sem se alimentar. Ele era capaz de usar os edifícios construídos a partir de suas próprias fibras como uma fonte de alimento alternativa. Por outro lado, como observado após a Vila Viva consumir os restos do assistente de pesquisa, ingerir mais resíduos estimulou o surgimento de novas construções ou o aprimoramento das já existentes. Observando o rápido crescimento de novos edifícios após a alimentação, pesquisadores propuseram testes invasivos na área afetada do SCP-1135. Eles observaram a Vila Viva desconstruir sua própria massa para alimentação e desejavam determinar a reação do organismo anômalo quando as estruturas fibrosas fossem danificadas externamente. Considerando o comportamento das fibras até o momento, parecia lógico supor que qualquer dano aos edifícios na Vila Viva simplesmente se regeneraria. Porém, a resposta do organismo aos experimentos da equipe de pesquisa foi muito menos previsível do que o esperado. Danos menores às estruturas da Vila Viva foram rapidamente corrigidos pelas fibras, como previsto. Porém, danos repetidos ou substanciais fizeram o organismo anômalo criar novas construções com suas fibras na forma de armadilhas elaboradas usadas para ferir, afastar ou, em casos extremos, matar seus agressores. Membros da equipe de pesquisa que examinavam as respostas defensivas do SCP-1135 caíram repentinamente em armadilhas que se formaram debaixo de seus pés em segundos. Outros não tiveram tanta sorte. Durante um experimento envolvendo atacar um edifício do SCP-1135 com um martelo, o pesquisador que o manuseava testemunhou uma parada repentina no meio do balanço. Após uma inspeção mais próxima, parecia que seu coração havia sido perfurado por caltrops pontiagudos que explodiram da parede e empalaram seu corpo durante o ataque ao edifício fibroso orgânico. Tentativas foram feitas para tratar seus ferimentos. No entanto, o trauma em suas principais artérias era muito grave antes que o restante da equipe de pesquisa pudesse começar a preparar um enterro. O SCP-1135 já havia iniciado seu processo de decomposição e consumo de seu corpo, identificando-o como mais resíduos a serem quebrados para nutrientes. Uma autópsia conduzida por pesquisadores no local revelou que os caltrops e outras armadilhas mortais feitas pelo SCP-1135 para dissuadir atacantes são muito mais complexas do que qualquer outro mecanismo de defesa naturalmente evoluído. Sem veneno para matar predadores ou camuflagem para se esconder, a equipe de pesquisa suspeitava cada vez mais que o SCP-1135 possuía alguma forma de inteligência. As armadilhas que ele poderia fazer exigiriam um humano de alta inteligência e habilidade para criar. Exames revelaram que as armadilhas produzidas pelas fibras orgânicas do SCP-1135 se desintegrariam em 20 a 30 dias, a menos que fossem acionadas ou danificadas repetidamente. O SCP-1135 não demonstrou hostilidade ativa à vida humana. Durante os preparativos para confinar o SCP-1135 à área dentro da cerca de segurança, ácido clorídrico diluído foi derramado acidentalmente em uma das estruturas, causando pânico temporário entre os pesquisadores de que a Vila Viva retaliaria com mais armadilhas. Contudo, indicando novamente inteligência, o organismo parecia capaz de distinguir entre danos causados indireta e intencionalmente, assim como danos infligidos por seres vivos ou outras forças da natureza. Apesar das descobertas da equipe de pesquisa sugerirem fortemente que o SCP-1135 possui inteligência semelhante à humana, isso ainda não foi comprovado.
A descoberta do SCP-1135 ocorreu em data desconhecida, antes da chegada da Fundação na área. Um repórter que investigava a ajuda humanitária na Índia ouviu rumores de moradores sobre um lugar onde os prédios pareciam crescer durante a noite, na região onde o SCP-11-135 está situado. Várias entrevistas com testemunhas levaram o repórter à Vila Viva, onde uma pequena população se reuniu e agora estava vivendo. Antes que as informações sobre o SCP-1135 pudessem se tornar públicas, operativos da Fundação intervieram e mantiveram a descoberta da vila em segredo classificado. Ao intervir no SCP-1135, os operativos da Fundação entrevistaram moradores locais e relataram que a vila possuía propriedades anômalas por apenas alguns anos. O repórter, detido pela Fundação para mais questionamentos, estava investigando um esquema de desenvolvimento de habitação sustentável conduzido na região. De acordo com as informações descobertas pelo repórter, esse esquema havia sido responsável pela criação do SCP-1135 e havia sido conduzido por uma organização conhecida como Fundação Caridosa Mana. No entanto, pelo que a Fundação SCP conseguiu apurar, não existia tal organização caridosa e qualquer tentativa de identificar pessoas envolvidas no esquema foi infrutífera. Sem o conhecimento da Fundação SCP, a Fundação Caridosa Mana era uma organização real. A Fundação Caridosa Mana é uma organização sem fins lucrativos e não governamental que usa anomalias para fornecer ajuda humanitária e socorro de emergência a áreas subdesenvolvidas ao redor do mundo, mantendo sua existência longe da Fundação por meios cognito-hazardos. Como a maior caridade paranormal internacional existente, a Fundação Caridosa Mana foi responsável pela criação de numerosos SCPs úteis que foram contidos pela Fundação, sendo o SCP-1135 um deles. Um evento estranho foi registrado após a Fundação assumir o controle da área. Isso aconteceu durante uma das verificações de rotina feitas pelas equipes de pesquisa. Vários edifícios da Vila Viva tinham crescido o que pareciam câmeras de segurança nas paredes externas e em algumas áreas internas. Câmeras foram vistas monitorando as equipes de descarte de resíduos ao se deslocarem pela vila, para depositar a comida do SCP-1135, além de rastrear seus movimentos. As câmeras pouco perturbaram o pessoal da Fundação no SCP-1135. Os pedidos para desmontar e examinar o funcionamento interno dessas câmeras aguardam a aprovação do administrador do CIT-43, Dr. Hegel. A cada 3 dias, uma equipe de pesquisa designada para o SCP-1135 fará verificações da área dentro da cerca de segurança. Os pesquisadores no local são tranquilizados de que não precisam tomar precauções necessárias para entrar em um ambiente hostil. Pesquisadores são desencorajados a portar armas ao verificar a área dentro da cerca de segurança. Porém, são obrigados a portar um radiocomunicador bidirecional sempre. Além disso, cada membro da equipe da Fundação é aconselhado a manter contato visual constante com outro pesquisador caso a Vila Viva sinta vontade de fazer um lanche noturno. Visite o Patreon do Dr. Bob e torne-se um pesquisador júnior. Assista à entrada dos arquivos do Dr. Bob sobre SCP-5853, a cidade do Teftik.